O presidente francês Emmanuel Macron acaba de ser duro com a Rússia. Durante uma entrevista explosiva na televisão, ele revelou que a França se prepara para mirar no petróleo e nos bancos russos com novas sanções. As novas sanções estão alinhadas com as já ameaçadas pelo presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump. Mas a situação piora consideravelmente para o presidente russo, Vladimir Putin, além das sanções já severas. A França não está parando por aí. Macron revelou algo mais que não apenas tem enormes consequências para a guerra na Ucrânia, mas poderia mudar completamente toda a paisagem geopolítica. Explicaremos tudo, então fique por aqui. Em 12 de maio, Macron respondeu a perguntas sobre questões tanto domésticas quanto internacionais, discutindo os muitos desafios que a França enfrenta agora. Não surpreende que a defesa tenha sido um tópico constante. Como muitos na Europa, a França tem sido uma grande apoiadora da Ucrânia durante sua luta contra Putin. E o povo de Macron quer saber o que ele vai fazer. Para acalmar a ameaça do expansionismo russo, Macron apresentou duas soluções para o problema da Rússia. O primeiro foi o assunto das sanções. E aqui, Macron soltou a bomba que a França, juntamente com a Comissão Europeia, estava preparando um novo pacote de sanções nos próximos dias. Isso afetará os serviços financeiros da Rússia e o petróleo em vendedores secundários. A Comissão Europeia estará trabalhando junto com os Estados Unidos da América para implementar essas sanções. Com Putin apenas sendo capaz de escapar delas, sob uma condição de que ele concorde com um cessar-fogo incondicional com a Ucrânia, isso não parece provável de acontecer. O presidente da Rússia passou os últimos meses tentando equilibrar-se entre afirmar que a Rússia está pronta para um cessar-fogo e declarar que não pode concordar com tal cessar-fogo, a menos que a causa raiz do problema da Ucrânia seja resolvida, dado que essa causa raiz é a própria existência da Ucrânia como uma nação soberana. Parece improvável que um cessar-fogo prolongado seja acordado em breve. Putin parece estar usando as negociações de cessar-fogo em andamento para enrolar a Ucrânia e os Estados Unidos da América. Os cessar-fogos só acontecem quando convém a Putin. Foi o caso no início de maio, quando ele anunciou uma pausa de 3 dias nas hostilidades para que a Rússia pudesse celebrar o 80º aniversário do Dia da Vitória. Uma pausa que a Rússia quebrou quase de imediato. Para Macron, um cessar-fogo completo e prolongado é necessário para Putin evitar as sanções ameaçadas pelos Estados Unidos da América e a Comissão Europeia. Nossa vontade é aplicar sanções, disse Macron, sugerindo que a França e talvez a Comissão Europeia já tenham um pacote pronto para ser aplicado. Mas o que veio a seguir é o que realmente aterrorizaria Putin, já que Macron pareceu insinuar que a França estava pelo menos considerando estender sua proteção nuclear para o resto da Europa. Esta é provavelmente a pior notícia para Putin, já que a França, junto com o Reino Unido, é uma das poucas potências nucleares da Europa, além da Rússia. A França não estenderá seu guarda-chuva nuclear por hora. Macron disse que estava pronto para abrir discussões sobre a possibilidade, desde que o resto da Europa esteja disposto a cumprir as condições da França. Essas condições incluem garantir que a França não seja colocada em uma posição onde esteja pagando pela segurança dos outros. Isso está alinhado com as críticas de Trump sobre os Estados Unidos da América oferecerem à Europa, principalmente aos aliados da OTAN, garantias de segurança com pouco retorno. Parece que Macron não quer que a França acabe nessa posição. Macron também disse que qualquer decisão de usar o arsenal nuclear francês teria que permanecer como prerrogativa da França. Em resumo, a França pode posicionar armas nucleares em países aliados, porém, esses aliados não podem decidir quando usá-las. Essa responsabilidade deve recair apenas sobre a França. Vou definir o quadro de uma maneira muito oficial nas próximas semanas e meses, disse Macron durante sua entrevista. Novamente, assim como com as sanções, essa declaração sugere que essas não são ideias vagas flutuando na mente do presidente francês. O trabalho está em andamento para estender o guarda-chuva nuclear da França. Macron precisa apenas garantir que o framework em que isso ocorre seja adequado para a França. Com essas declarações, Macron revelou que a França está à beira de um golpe de mestre que poderia humilhar Putin. Se Macron seguir todas as suas sugestões,
A Rússia pode em breve enfrentar novas sanções que prejudicarão sua economia. Junto com a perspectiva de que sua ameaça nuclear contra a Europa não é tão forte quanto era antes. Mas o que as declarações de Macron realmente significam? Analisemos primeiro as sanções. Macron afirma que a França, a Comissão Europeia e os Estados Unidos da América estão cooperando para criar uma série de sanções secundárias para atingir a Rússia onde dói. Trump foi o primeiro a sugerir o uso desses tipos de sanções. Crescendo cada vez mais frustrado com a recusa de Putin em aceitar um cessar-fogo prolongado em abril, Trump criticou Putin por atacar a Ucrânia durante um suposto cessar-fogo da Páscoa. Em uma publicação no Truth Social, Trump afirmou que não havia motivo para Putin estar disparando mísseis em áreas civis, cidades e vilas nos últimos dias. O presidente dos Estados Unidos da América estava se referindo a um incidente na cidade ucraniana de Sumy, que ocorreu em 13 de abril. A cidade, que fica no nordeste da Ucrânia e compartilha seu nome com a oblast que Putin agora tem como alvo. Depois que a Rússia expulsou a maioria das forças da Ucrânia, Kursk foi atingida por um devastador golpe duplo de mísseis balísticos Iskander. Ambos miravam o Centro de Congressos e a Universidade Estadual de Sumy, indicando que Putin não pretendia atingir alvos militares. Pelo menos 34 pessoas morreram e 117 ficaram feridas em um ataque durante as celebrações do Domingo de Ramos na Ucrânia. Putin havia afirmado que a Rússia cessaria o fogo durante a Páscoa, mas mentiu, inspirando a ira do presidente dos Estados Unidos da América. "Isso me faz pensar que talvez Putin não queira parar a guerra", escreveu Trump no Truth Social. "Ele está me enrolando e precisa ser tratado de outra forma." Essa maneira diferente de lidar com Putin parece ser as sanções secundárias que Macron agora ameaça se o líder da Rússia não concordar com um cessar-fogo total. Então, o que são sanções secundárias? A ideia por trás das sanções secundárias é que elas punem indiretamente um país ao atingir outras nações que fazem negócios com esse país. O petróleo é uma das principais exportações russas. A França e outros aliados ocidentais da Ucrânia já impuseram sanções diretas ao petróleo russo. Isso inclui a implementação de um teto de preço e a recusa ativa em comprar a mercadoria. Contudo, a Rússia continua vendendo petróleo principalmente para a China. Com uma sanção secundária, a França pode obrigar a China a pagar uma tarifa ou imposto em cada barril de petróleo comprado da Rússia, elevando o preço e incentivando a China a comprar petróleo de outro país. Se a China decidir abandonar o petróleo russo como resultado, Putin é duramente atingido, porque perderia uma enorme fonte de receita, da qual depende para financiar sua invasão à Ucrânia. Considere essas sanções secundárias como um tipo de aprimoramento. As sanções primárias impostas à Rússia já prejudicam sua economia. Com novas sanções secundárias, a França pode apertar ainda mais Putin, enquanto alerta possíveis aliados russos a não apoiarem o regime do presidente russo. Essas sanções, diz Macron, visarão os setores de petróleo e serviços financeiros da Rússia. Mas quão eficazes seriam? Tanto a Forbes quanto a Carnegie Endowment tentaram responder a essa pergunta, cada uma observando possíveis problemas a serem superados. Segundo a Forbes, as condições para acionar as sanções permanecem incertas, o que limita sua eficácia. Sim, Macron e Trump ambos afirmaram que usarão a técnica se Putin não concordar com um cessar-fogo. Mas quais são os prazos? Quanto tempo Putin tem para dizer sim? As sanções secundárias terminariam se a Rússia concordasse em cessar os combates por um longo período? O impacto potencial das sanções secundárias sobre o petróleo ainda é desconhecido, mas poderia prejudicar Putin. Em 2024, a Rússia vendeu 9,28 milhões de barris de petróleo por dia, superando em centenas de milhares de barris a cota de 8,98 milhões de barris por dia, estabelecida pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo, mais. Essa foi uma ótima notícia para a Rússia. 3,8 bilhões de dólares com as vendas, sendo a maior parte provavelmente destinada a apoiar seu esforço de guerra. A ideia por trás das sanções secundárias ao petróleo é tirar uma grande parte desses 3 bilhões e 800 milhões de dólares.
ao usar o poder do dólar americano como moeda de reserva mundial para pressionar os clientes de petróleo da Rússia. Se essa pressão funcionar, esses clientes desaparecem e a Rússia fica com milhões, talvez até bilhões de barris de petróleo bruto que não consegue vender. Segundo a Carnegie Endowment, as sanções secundárias podem criar uma situação de perda-perda. Essas sanções seriam implementadas essencialmente impondo uma tarifa a qualquer país que compre o petróleo da Rússia. Pegue a China como exemplo. Novamente, a França forçaria a China a pagar direitos punitivos sobre todas as exportações chinesas para o país, em resposta à China comprando o petróleo da Rússia. Aí reside o potencial problema com as sanções secundárias. A China já demonstrou que está disposta a responder às tarifas dos Estados Unidos da América com soluções equivalentes próprias. As sanções secundárias podem desencadear uma guerra comercial, onde o vencedor seria quem cedesse primeiro. Ainda assim, as sanções secundárias criarão alguma pressão. Uma nação como a China talvez consiga absorver essa pressão. E os outros clientes de petróleo da Rússia estariam dispostos a absorver o impacto econômico que essas sanções criam para eles? Ou eles mudariam de fornecedores de petróleo para um país que não está sendo alvo da França e seus compatriotas? Só o tempo dirá. No lado dos serviços financeiros, as sanções secundárias da França provavelmente mirariam em qualquer país que faça negócios com os bancos da Rússia. Como o petróleo russo, esse setor está indo surpreendentemente bem, mesmo sob o peso das sanções diretas já impostas contra ele. Em 2024, o Banco Central da Rússia afirmou que as instituições financeiras do país arrecadaram um impressionante 47 bilhões em lucros, aproveitando o alto da taxa de juros de 21% da Rússia e o impressionante crescimento do empréstimo. Esse é o objetivo da França com as sanções secundárias aos serviços financeiros russos. O conceito é o mesmo que vemos com o petróleo. Países ou indivíduos que negociam com os bancos russos devem pagar uma taxa punitiva sobre exportações entregues à França. Macron, a Comissão Europeia e os Estados Unidos da América esperam que essas punições sejam suficientes para impedir outras entidades de fazer negócios com os bancos russos. A redução de negócios para esses bancos resulta em lucros menores, levando a uma menor estabilidade econômica na Rússia. O objetivo é desgastar economicamente a Rússia. A França espera que as sanções secundárias atinjam Putin em um momento em que se acredita que ele esteja gastando até 1 bilhão por dia em sua invasão à Ucrânia. Macron ainda precisa apresentar um plano detalhado de como a França irá punir aqueles que fazem negócios com a Rússia. Seu principal desafio é equilibrar essa punição com as necessidades da França. Ainda assim, se ele conseguir equilibrar corretamente, Putin pode enfrentar um mundo de dor econômica se não concordar com um cessar-fogo em breve. Depois, há a questão ainda maior do guarda-chuva nuclear que Macron levantou durante sua entrevista. A França é uma das duas únicas nações europeias, além da Rússia, que possuem armas nucleares. Segundo a Associação de Controle de Armas, a França possui 219 armas nucleares, ficando em quarto lugar em números absolutos, atrás dos Estados Unidos da América, Rússia e China. A França também ainda não assinou ou ratificou o Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares, ou Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares. Sob o Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares, uma nação promete não desenvolver, testar, produzir, comprar, possuir ou armazenar armas nucleares. Um país que possui armas nucleares não pode, por definição, fazer parte do Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares. Contudo, a recusa da França em assinar indica que não pretende abrir mão de seus estoques. E pode até tender a fortalecê-los ainda mais no futuro. A França também se destaca na doutrina nuclear, pois a maioria das nações adota uma política de não primeiro uso. A doutrina da França, desenvolvida nos anos 1970, possui uma cláusula de aviso final. Segundo essa cláusula, a França pode usar suas armas nucleares antes de um possível adversário, caso acredite que este esteja prestes a atacá-la com armamento nuclear. Será preocupante para Putin se a França decidir estender seu guarda-chuva nuclear. Suas ameaças constantes de guerra nuclear são muito mais problemáticas quando feitas contra uma nação que se reserva o direito de atacá-lo primeiro. A França também pode implantar suas armas nucleares por via aérea e marítima, segundo o Centro de Controle de Armas.
Na frente aérea, o país mantém uma frota de 40 aeronaves baseadas em terra. E 10 podem decolar de porta-aviões, capazes de entregar mísseis de cruzeiro com ogivas nucleares. A França também é eficiente. Cada uma dessas aeronaves possui uma ogiva termonuclear disponível por mar. A França pode lançar ogivas nucleares a partir de 4 submarinos de mísseis balísticos nucleares, que são mantidos em constante rotação para manter a ameaça nuclear naval do país. Apenas um desses submarinos está sempre no mar, com cada missão durando 70 dias. Ainda assim, cada submarino transporta mísseis com alcance superior a 9 quilômetros e 900 metros, equipados com 5 ou 6 ogivas nucleares para serem acopladas nesses mísseis. A França costumava ter mísseis baseados em terra em silos no platô d'Albion, mas os desativou em 1996, após o colapso da União Soviética. Talvez a ideia do guarda-chuva nuclear de Macron possa ver a reativação desses silos, ou o estabelecimento de novos silos em outros países. Então, como exatamente seria se a França levasse adiante seus planos? Podemos já ter recebido dicas no final de abril, quando a França implantou vários de seus caças Dassault Rafale em exercícios conjuntos realizados ao lado de seus compatriotas da OTAN europeia. Esses jatos participaram de um exercício na Suécia e seriam essenciais para a proposta de guarda-chuva nuclear de Macron. A ideia seria estacionar vários jatos em locais-chave, como Suécia, Alemanha e outros países próximos à Rússia, para que possam decolar e lançar armas nucleares a qualquer momento. No entanto, você já deve ter notado um problema potencial com a ideia do guarda-chuva. Há 290 armas nucleares e pode adotar a abordagem aérea para ampliar seu guarda-chuva nuclear. Isso lhe dá apenas 40 aeronaves terrestres e 10 caças embarcados para cobrir toda a Europa. Poderia reforçar esses números enviando mais submarinos, possivelmente para dentro ou próximo ao Mar Báltico. Ainda assim, o guarda-chuva pareceria um tanto fino. A França pode considerar cooperar com o Reino Unido, que, segundo a British Broadcasting Corporation, possui cerca de 250 armas nucleares para reforçar sua proteção nuclear. Independentemente da abordagem escolhida, Macron afirma que ainda está definindo a estrutura. A França encontrará seus aliados europeus mais receptivos à ideia do que antes. Isso é de acordo com Pierre Haroche, da Universidade Católica de Lille. No passado, quando a França fez propostas, outros países foram relutantes em responder. Haroche disse à British Broadcasting Corporation que eles não queriam enviar o sinal de que não tinham total confiança nos Estados Unidos da América e na OTAN. Atualmente, a Europa está mais incerta do que nunca sobre a proteção nuclear dos Estados Unidos da América na história da OTAN. Portanto, muitos dos países que a França abordou no passado provavelmente estarão muito mais abertos a aceitar as armas nucleares da França agora. Mas Trump esclareceu o debate. Haroche acrescenta: não é que os americanos estejam falando em remover seu dissuasor nuclear. Vamos ser claros, isso não parece estar em discussão agora. Mas a credibilidade da dissuasão nuclear dos Estados Unidos da América não é o que era. O fator Trump pode ter influenciado no anúncio de Macron. O presidente da França não afirma desconfiar dos Estados Unidos da América. Você poderia até ver suas menções de cooperação com os Estados Unidos da América em sanções secundárias, como prova de que a França quer continuar trabalhando com seu aliado de longa data. No entanto, as menções de Macron a um guarda-chuva nuclear europeu sugerem que ele agora vê a França como um potencial mediador de poder na Europa. Com a abordagem menos clara dos Estados Unidos da América para o continente, a Europa precisa ser mais forte. A França está pronta para liderar o crescimento necessário. Outra questão é se a extensão do guarda-chuva nuclear francês seria suficiente. Embora o arsenal nuclear da França seja impressionante, o da Rússia é ainda maior. Putin tem acesso a um terrível arsenal de 5.580 armas nucleares, das quais 1.549 já estão estrategicamente implantadas. Isso representa mais de 19 vezes o arsenal nuclear francês. Putin tem recursos para devastar a Europa, enquanto a França tem capacidade similar em relação à Rússia. O que podemos estar vendo é o surgimento de um novo cenário de Guerra Fria focado na Europa. Com a França, talvez ao lado do Reino Unido, assumindo o manto como líder do lado ocidental europeu. Só podemos esperar e ver.
Até agora, a única certeza é que a França adotou uma postura agressiva diante da recusa de Putin em aceitar um cessar-fogo. As ameaças de sanções e a extensão da proteção nuclear francesa são avisos de Macron para Putin. A França considera a Rússia uma séria ameaça à paz na Europa. Suas respostas visam minimizar essa ameaça e encerrar a guerra na Ucrânia. Há uma linha que Macron ainda não está pronto para cruzar. Durante a entrevista, ele reforçou que a França não apoia o uso dos dólares dos Estados Unidos, dólares 223 bilhões em ativos russos congelados em Bruxelas, para auxiliar a Ucrânia. Isso não é porque ele não acredita que a Ucrânia mereça o dinheiro. Ao contrário, como Macron coloca hoje, não temos um quadro legal para entregar esse dinheiro à Ucrânia. Ao invés disso, a França integra o acordo do G7 para usar os lucros de fundos congelados em empréstimos bilaterais à Ucrânia. Ainda assim, a recusa em dar esse passo não diminui a ameaça que a França agora representa para Putin. Se a Rússia não aceitar um cessar-fogo, enfrentará turbulência econômica devido às sanções secundárias e o fortalecimento da ameaça nuclear coletiva da Europa. Isso será suficiente para convencer Putin a interromper a guerra na Ucrânia, mesmo que apenas por um mês? Conte-nos sua opinião nos comentários e compartilhe seu ponto de vista sobre o último pronunciamento de Macron. Isso indica que a França e a Europa estão se preparando para um possível conflito futuro com a Rússia? Quão efetivas serão as sanções secundárias e a extensão do guarda-chuva nuclear da França? Compartilhe suas opiniões abaixo e inscreva-se no The Military Show para mais notícias e análises sobre a guerra na Ucrânia, o Oriente Médio e outras zonas de conflito pelo mundo. Somos uma fonte de notícias independente que se dedica a fornecer informações precisas e imparciais. E agradecemos muito o seu apoio.